Se não soubéssemos de modo algum que tudo quanto existe em nós de real e verdadeiro provém de um ser perfeito e infinito, por claras e distintas que fossem nossas ideias, não teríamos qualquer razão que nos assegurasse que elas possuem a perfeição de serem verdadeiras. Se é verdadeira para uma ideia, é uma perfeição, né? E essa perfeição elas têm, que foi Deus que colocou. A ideia colocada para o diabo não tem como ser verdadeira. Entrou já na história a conversa do diabo, aqui o gênio maligno, né? Tá? Ora, depois que o conhecimento de Deus e da alma nos tenha assim dado certeza dessa regra, é muito fácil compreender que os sonhos que imaginamos, quando adormecidos, não devem de modo algum levar-nos a duvidar da verdade dos pensamentos que temos quando acordados, certo? Pois, se acontecesse que mesmo dormindo tivéssemos alguma ideia muito distinta, como por exemplo, que um geômetra inventasse qualquer nova demonstração, o sono deste não a impediria de ser verdadeira. Ou seja, a iluminação pode ocorrer tanto na vigília quanto no sono. Não faz diferença, porque não depende de nós, depende da razão que nos põe a verdade. Aqui ele está justificando como verdadeiras as iluminações que ele teve na noite de 10 para 11 de novembro de 1618. Tá vendo? E quanto ao erro, né, mais comum dos nossos sonhos, que consiste em nos representarem diversos objetos, tal como fazem nossos sentidos exteriores, não importa que ele nos dê ocasião de desconfiar da verdade de tais ideias, porque estas também nos podem enganar muitas vezes, sem que estejamos dormindo, como sucede quando os que têm icterícia veem tudo da cor amarela, ou quando os astros ou outros corpos, fortemente afastados de nós, se nos afiguram muito menores do que são. Ilusão de óptica. É aí que vem a ilusão de óptica. Quer dizer, ele considera que o fato de nós vermos um avião, por exemplo, a 10, sei lá, a 30 km de altura, ou a 10 que seja, e nós o vemos menor, então nós temos uma percepção falsa do avião, porque nós vemos pequeno a 10 km de distância. Né? Não tem nada a ver com falso isso aí. Tem a ver com que a formação da imagem virtual, que é a formação da imagem que se dá no interior da retina, assim como a imagem que se forma no espelho, é estudada pela ótica, na física, certo? É claro que depende da distância do objeto e tudo mais. É uma percepção verdadeira do avião a 10 km. A percepção verdadeira do avião a 10 metros é outra. Outra quer dizer, o mesmo avião aparece maior e menor conforme a distância em que o percebemos. Não tem percepção falsa e verdadeira do avião. A percepção verdadeira do avião não é quando ele está no solo e nós chegamos perto, nem a percepção verdadeira do avião é aquela que nós temos quando ele vai a 10 km. Quer dizer, qualquer percepção do avião é verdadeira. Não é porque ele aparece menor ou maior que a percepção é falsa, certo? Por quê? Porque é propriedade do próprio objeto da percepção ficar menor a distância, certo? E, aliás, ele reconheceu isso há pouco. Ele reconheceu que o objeto à distância fica menor, mas que isso é um engano. Mas como engano? Isso é propriedade da percepção visual, certo? Como o som à distância é mais fraco e o som mais próximo é mais forte. Isso não é ilusão, isso é da propriedade da própria audição, certo? E propriedade física do som, porque se o som está mais distante, custa mais alcançar nossos ouvidos. Ou então, propriedade física do objeto. Um avião não aparece a um espelho maior do que lhe permite a distância que ele está, certo? Tá? É questão de física, de imagem virtual e tal. Isso aqui é uma tremenda bobagem. Mas em cima dessa bobagem
É claro que se produzem muitas outras e se vende muita ideia, se faz muita farofa com a coisa da ilusão de ótica. Porque muita gente ganhando dinheiro, né? Instituto do Cérebro de São Paulo, lá do Sabatini, publicando revistas sobre ilusões de ótica, claro, vendendo milhares, ganhando um monte de dinheiro para dizer um monte de besteira. Não tem como existir ilusão de ótica, mas para eles é bom que exista, porque eles ganham muito dinheiro vendendo as revistas e, claro, mais uma porção de outras coisas. Certo? Não tem como o olho se enganar, porque o olho funciona, ou o ouvido, mas vamos falar do olho, ele funciona, é uma questão fisiológica. A luz bateu, o olho acusa, reage, manda para o cérebro, tudo isso. Tem como ele não funcionar, mas como se enganar, não tem. Né? Uma porta de supermercado, né? Aquela, né? Vamos dizer, com o olho mágico que dizem, ele abre tanto para o homem como para o cachorro. Agora, quando abre para o cachorro, ele se enganou? Não, é que é propriedade dele, com a aproximação de qualquer objeto, certo? Ele dispara o mecanismo que abre a porta. Certo? Então, tá. Mas, bom, isso é coisa do Descartes. E ao tempo dele não tinha condição de conhecer melhor. E deve-se observar que digo de nossa razão e de modo algum de nossa imaginação ou de nossos sentidos. Aí entrou a razão. Agora, tá? Nossa razão, como alma. Por quê? Embora vejamos o Sol muito claramente, não devemos julgar por isso que ele seja apenas da grandeza que o vemos. Claro que não é. Tá? Bem, ali atrás ele disse que os sentidos nos enganam, porque nós vemos as coisas menores. Agora veja aqui, ó, o Sol, não devemos julgar por isso que ele seja apenas da grandeza que o vemos. E bem podemos imaginar distintamente uma cabeça de leão enxertada no corpo de uma cabra, sem que devamos concluir por isso que no mundo há uma quimera. Pois a razão não nos dita que tudo quanto vemos ou imaginamos assim seja verdadeiro, mas nos dita realmente que todas as nossas ideias ou noções devem ter algum fundamento de verdade, pois não seria possível que Deus, que é todo perfeito e verídico, as houvesse posto em nós sem isso. E pelo fato de nossos raciocínios jamais serem tão evidentes, nem tão completos, durante o sono como durante a vigília, ainda que às vezes nossas imaginações sejam tanto ou mais vivas e expressas, ela nos dita também que, não podendo nossos pensamentos serem inteiramente verdadeiros, porque não somos de todo perfeitos, tudo o que eles encerram de verdade deve encontrar infalivelmente naquele que temos quando acordados, mais do que nossos sonhos. Certo? Certo. Tá? Bom, não sei se ficou claro aí essa quarta parte do discurso do método. Esse é o núcleo, né, que concluir que a única verdade indubitável é o cogito, que se chega ao cogito por si próprio, tá? Que essa verdade é o ponto de partida, ou seja, no fundo é assim, ó, eu tenho certeza de que Deus existe porque eu tenho certeza de que eu existo. E se não existo, não tenho certeza que Deus existe. Tem? E se não existo, não tenho certeza de que Deus existe. Pois é, isso até é lógico, mas acontece o seguinte, o Descartes prova que ele existe para depois provar que Deus existe. Olha, né? Quer dizer, a coisa absurda, certo? Ele primeiro trata de provar que ele existe. E que ele existe sem corpo em lugar nenhum. Primeiro ele provou isso. Provado isso, e com base nisso, ele vai provar que Deus existe. Quer dizer, é toda uma elucubração sem a menor consistência e andando em círculo para todos os lados. Não sei se é isso que fica claro. Uma tremenda confusão com conceitos. Não tem a menor consistência filosófica isso. Tá? É, claro, um sermão místico de um deputado e fundador da Confraria Rosa Cruz, que como pessoa merece respeito, mas que como filósofo não tem a menor consistência.
Isso tudo aqui é pura conversa pastoral, não tem nada de sustentável em filosofia aqui. Agora, claro, pela função política que teve, pelo interesse político envolvido, em unir todos os credos, tudo isso, claro, aí René Descartes acabou pai da filosofia moderna. Eu não sei agora o que você tem a dizer. Está suficiente para entender aí o nosso estudo do racionalismo cartesiano, depois também de todas as reflexões que já fizemos a respeito da função política, de tudo isso e tal, se está suficiente ou se precisamos então estudar todo o discurso do método. O que é que você me diz? Eu acho que a próxima aula a gente pode dar uma leída a outras partes, assim, e acho que vai ficar arrumado uma coisa, não? Vai fechar o círculo aí. Olha, e depois disso, tá? A gente... Eu tenho, não sei, Tá? ler aqui e lá, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, para a próxima aula você lê o discurso do método, certo? Tá? E você traz as questões que você tiver para a gente conversar. Tá? Pode ser assim? Pode ser. Para o próximo seminário? Então o próximo seminário vai girar, vai desenvolver-se em função de provocações, quer dizer, questões, reflexões que você faça a respeito do discurso do método. Todas as partes, pode ser também a respeito dessa parte que acabamos de ver. Para ver se a gente conclui então. Né? Porque já tivemos toda a introdução com a localização política do René Descartes, né, relativamente ao absolutismo, aquilo tudo. Aí vamos ver se concluímos então a próxima. Sim, concluímos, Tá? professor. Então depois passamos para outro texto, ok? Outra, professor,